acho que vai agregar discussão, até porque dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, pessoal, mostram que a inadimplência nesse Brasil, que já é um problema crônico, né, chegou a mais de 30% da população brasileira, chegando ao maior patamar em quase 2 anos. E em julho, só para a gente contextualizar, 12,7%, 13% das famílias brasileiras endividadas disseram não ter condições de pagar suas dívidas, o que representa um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação a junho, quando a porcentagem era de 12,5%. Então, não deixa de ser um aumento. A gente fica falando aqui de porcentagens, de estatísticas, mas aí são tragédias familiares, é o pai humilhado, é a mãe no cheque especial, é a incapacidade de dar um boneco, um presente, ou até ter o provento para poder sustentar uma família. Todo brasileiro sabe bem o que isso significa na prática. É você ter que escolher qual é o boleto que não vai pagar naquele mês, porque não tem dinheiro para pagar todos. E aí você tem que ficar gerenciando para quem você vai dever nesse mês para tentar se equilibrar na corda bamba, sendo que isso tudo num contexto em que os juros estão altíssimos, como estava falando o Firmino. Então, na prática, isso vai criando uma bola de neve que deixa todo mundo mais pobre. E por que a gente vive esse cenário? Porque seguimos como um país incapaz de debater a sério os seus próprios problemas, de tal modo que o próprio governo assume que em 2027 teremos um colapso fiscal, ou seja, os gastos obrigatórios do governo vão ser maiores do que aquilo que o governo consegue arrecadar. É por isso que a taxa de juros é tão alta, porque a gente não consegue dar um norte para o país que tenha credibilidade de que nós vamos conseguir ter as contas balanceadas, equilibradas, num prazo que não é nem longo, é um médio prazo. Aí eu pergunto para vocês 4 aqui, para todo mundo nos assistindo, se essa próxima informação aqui mostra que, de fato, os nossos representantes em todos os 3 poderes, de fato, têm as prioridades alinhadas aí com o interesse nacional. Até porque, enquanto toda essa encalacrada institucional só vai se aprofundando, o STF aprovou um orçamento, pessoal, de 1 bilhão, com B de baiacu, como diria Ciro Gomes, 1 bilhão de reais para o ano que vem. E, inclusive, teve um aumento, claro, em relação a esse ano. Mano Feira, traz aqui o panorama aqui preciso desses números e a gente debate com a nossa bancada. Pois é, Marinho. A proposta do STF para 2026 teve um aumento em relação a 2025, que ficou na casa de 953 milhões de reais. A previsão de principal aumento de gasto é no item segurança do Supremo Tribunal Federal. E a Corte alega que, por motivos públicos e notórios, é preciso reforçar a segurança dos ministros e do próprio prédio do Supremo Tribunal Federal e que isso custaria, de fato, bastante mais por fatores externos. O ponto, na minha visão, é que não se pode ignorar a lei da gravidade, a lei da aritmética. O dinheiro acabou. Então, se vai aumentar gasto com item, tem que compensar cortando em outro. É assim na vida de qualquer ser humano. Devia ser assim também no governo. O que me pega aqui, se a gente realmente visse a nossa Corte mais alta de justiça desse país prendendo o bandido, dando exemplo, fazendo decisões que não tivessem um claro viés político, talvez esses 1 bilhão até se justificariam, né, Firme? Não, eles são tão gente boa, né? Eles são tão galera, eles são tão amigos do povo. Eu tô ouvindo você falar ali por causa de segurança, mas tadinho, né, gente? Por causa de segurança. Tem que escoltar, mas, gente, como que você vai entrar pra assistir um jogo do Corinthians, né? Como que você vai num avião da FAB pra assistir um jogo do Corinthians, né? Sem ter uma estrutura, sem ter uma segurança, é difícil, né? Então, assim, é uma vergonha isso aqui, gente. É um desrespeito com a gente, com o nosso dinheiro. Olha, gente, o que a gente está vivendo, eu nunca vi o judiciário chegar nesse ponto de desmoralização. Será que seriam necessários esse aumento em gastos de segurança caso os ministros não tivessem se tornado... Tem 11 constituições ambulantes, popstars de si mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Tomaram o protagonismo, né, Marinho? Essa é a situação. Antes você falava... Tá todo mundo na mesma linha. A política também colocou protagonismo no judiciário. A gente vai continuar... Dinâmico. Prometo que a gente continua aqui repercutindo exatamente esse ponto. Não sei antes de fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. A TV de Justiça saiu cara.
Não, mas é sobre isso. E aí você coloca um protagonismo sobre os juízes da corte, que antes muitos nem eram conhecidos. Você podia estar ao lado numa aeronave comum, num voo de carreira, onde estava um ministro do Supremo Tribunal Federal que você nem sabia quem era. Às vezes, só quem é realmente da imprensa que eventualmente reconhecia um ministro. Hoje não, hoje todos sabem, justamente por conta desse protagonismo. Saudade de quando os juízes julgavam e não se expressavam. E eles chamam para si essa questão. E aí, diante de um ambiente polarizado, eles não conseguem sair. Aí tem que, como você bem colocou, voo da FAB, né, com gasto de querosene, de combustível de avião, segurança reforçada, toda a estrutura de escolta, que aí tem diária desses policiais que vão fazer essa segurança. Então, os gastos, óbvio que eles vão aumentar, mas a gente precisava de tudo isso se não tivesse um protagonismo que foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão. Eu acho que em 10 anos, assim, a reputação do Supremo, ela acabou. Eu não sei se vocês lembram de uma foto clássica do Joaquim Barbosa rasgando a Constituição. A gente olhava, a gente tinha respeito. Hoje acabou. Em 10 anos, vocês destruíram a imagem do Supremo. Segurando a Constituição, não rasgando, né? Eu imagino. Não era rasgando, era uma foto, só, assim, clássica. Sempre manter, só pedir pro microfone, você sempre manter... Desculpa. Na posição. Mas vamos lá com a Jess. Eu acho que tem uma situação que é o valor dessa segurança, né? São 72 milhões por ano. Então, 72 milhões por ano para 11 pessoas em segurança. É um valor muito alto. Claro que eles precisam de escolta, claro que eles precisam de segurança, mas aonde isso está chegando em relação de orçamento público é muito alto. E vamos pensar assim, você que está saindo de casa para trabalhar, que está às vezes nos escutando no rádio, nos assistindo, indo levar o filho na escola. Será que você não precisa de segurança num país em que todo mundo pode levar uma bala perdida? Em que todo dia tem assalto? Em que a taxa de homicídio, da violência é comparável à guerra civil em determinados lugares? Então, assim, todo mundo está em risco no Brasil. E aí, a partir disso, me fica a pergunta. Também não vale, em determinados casos, se eles querem mais seguranças, eles que ganham bem, pagarem pela própria segurança em dados casos? Não estou falando a segurança básica, o acompanhamento básico, mas eu estou falando que em 2019 esse valor era cerca de 30 e poucos milhões. E agora esse valor tem 72 milhões. Então existe um aumento aí muito alto, que quando eles estão no exterior, viagem internacional, também vai segurança pública. É o seguinte, para tudo, para. E tantos países. Momento João Kleber aqui, para. Você falou que em relação a viagens internacionais é o gancho perfeito que eu não poderia deixar de